Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Como a gente sempre frisa, é uma maneira muito agradável de começar a nossa semana, mais uma semana em nossas vidas, estudando, tendo esse livro, o Livro dos Espíritos, ao nosso alcance, nos ensinando, nos esclarecendo, dissipando, nossas dúvidas, com essas perguntas que Kardec... a gente lendo essas perguntas hoje, nesse livro é de 1857, lendo essas perguntas hoje, são perguntas que nós gostaríamos de ter feito. Então, esse livro, o Livro dos Espíritos, e eles falaram para Kardec que o livro não era... Ontem, no nosso estudo, teve um companheiro que falou assim... nós estávamos estudando esse livro, no estudo presencial. Aí ele ia começar, e aí ele falou, o Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. E não é obra de Allan Kardec. Allan Kardec codificou, mas essa obra aqui pertence aos espíritos. E essas perguntas que ele faz são perguntas assim que nós gostaríamos, são muitas mesmo, são dúvidas nossas. E ele foi muito inspirado para formular essas perguntas, e é por isso que nós agradecemos sempre. E a gente sempre fala, né, Célia, da importância dessa codificação, desses 5 livros que Allan Kardec, com a ajuda do plano espiritual, ele codifica, ele traz, ele arruma para nós. Didaticamente. Didaticamente ele arruma para nós, desses 5 livros básicos, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, que foi o segundo livro, depois o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Evidentemente, houve outras obras de Kardec, que somam aproximadamente revistas, 23 obras, exatamente. Mas a gente tem que ressaltar, Célia, esses 5 livros, porque Jesus já havia dito para nós que mandaria um Consolador. Esse Consolador, na essência do entendimento, que nos iria explicar, para que a gente não sofresse. A gente entendesse esse curso da vida, esse Consolador prometido que ficaria conosco. Então, por isso é que ele é tão atual. E se a gente for parar para pensar, os 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Mas vamos pensar nesses 3, o Livro dos Espíritos, porque aqueles fenômenos todos que atraíam a atenção da sociedade em geral, lá da época, e que acabou atraindo a atenção de Kardec para ele se aprofundar. Esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, por que ele é o primeiro? Porque ele precisava nos explicar, a espiritualidade precisava nos explicar por que aquilo tudo estava acontecendo. Os fenômenos. Os fenômenos estavam acontecendo. E aí depois, ele precisava também, a espiritualidade precisava também nos esclarecer qual era o nosso papel naqueles fenômenos. Enquanto médiuns. Então aí vem médios. O Livro dos Médios. Aí vem explicando todos esses fenômenos que a gente hoje, muitas das vezes, ainda continuamos tendo dúvida. E aí depois vem o código moral para as nossas vidas, que é o Evangelho. Então, reunindo o Livro dos Espíritos
com os ensinamentos do Livro dos Médiuns. Kardec ele coroa todas essas informações com o código moral que é o Evangelho. Que é o Evangelho. Então, é por isso que a gente sempre fala que é gratificante, nos dá alegria vir aqui e ter, junto com vocês... Nós estamos caminhando para o final desse livro, né? Final. Desse estudo, mas, como a gente sempre diz, né, Célia, terminou lá na 1019, volta-se para a primeira pergunta, começa-se tudo de novo. Porque o estudo é assim. No nosso estudo presencial, que a gente ainda está muito lá na frente, quer dizer, lá atrás ainda, na questão 500 e eu não sei, e alguma coisa, nós vamos, quando chegarmos na 1019, nós voltaremos ao início do livro e continuaremos ele até chegar ao final novamente. Então, no presencial, a gente sempre retorna. Aqui, como está gravado, como todos esses programas, qualquer pessoa tem acesso, pode acessar, pode estudar, vai ficar, né? Registrado. Quem queira voltar e consultar, estará lá nas plataformas. São 1019. Facebook, Instagram do MAP. Nós estamos na 852. E já são 3 anos, né? 3 anos. Nós vamos agora para nós estamos agora em 2024. Exato. Em fevereiro de 2024, e quando chegar em setembro, é isso? Setembro. Se não tivermos terminado, faremos 4 anos. E se terminamos, por que fica esse ponto de interrogação? Se terminamos ou se ainda estivermos por completar esse estudo. Porque, como você sempre fala, não tem pressa. Nós não temos prazo. As questões aqui, elas são estudadas. Então, a gente pode levar um programa, ou seja, um estudo inteiro em uma questão, dada a sua complexibilidade, dada o aprofundamento que haja necessidade de ser dado. Porque não que o nosso estudo seja o melhor nem o pior. É o nosso estudo, é o que nós podemos fazer dentro do nosso entendimento, dentro da nossa condição. Mas eu conheço programas de estudo que hoje nós vamos estudar da questão tal a questão tal. Então, dentro daquele horário tem que ser cumprido isso. A nossa forma essa programação nós não temos. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre, mas sempre a Deus, nosso Pai. Nos dirigindo ao nosso Mestre Jesus, esse irmão tão amoroso, também em gratidão, Mestre, por nos conduzir, por nos estar sempre junto de nós, por entender a nossa infantilidade, a nossa limitação. Por isso, Mestre, a nossa gratidão, ela é imensa. E te pedimos que a tua luz, a tua força, a tua serenidade nos alimente nessa nossa necessidade de te procurarmos, de nos abrirmos, de sentirmos a tua presença. Porque tu sempre está, sempre, Mestre, sempre junto de nós.
Nós é que muitas das vezes, na maioria das vezes, nos afastamos de Ti por achar que caminho tal, caminho, aquele outro caminho, nos será mais fácil de percorrer. Mas essa doutrina, esse consolador que Tu nos prometeu e que hoje se encontra em nossas mãos, sempre nos diz que o caminho é difícil, a porta é estreita, mas é por esse caminho que vamos ter que percorrer, é por essa porta que vamos ter que passar. Te agradecemos e te pedimos que nos envolva sempre, Mestre, nessa Tua luz, nessa Tua harmonia. Graças a Deus. Graças a Deus. E a mensagem da semana que vocês lerão conosco, ela nos diz: não é apenas mais um dia, é o privilégio de viver. Então a gente, quando acorda, todos os dias, quando nós acordamos, a gente olha, muitas das vezes já levantamos do nosso leito, já ligado no 220, esquecendo de serenar os nossos corações e pensar: é mais um dia que eu tenho para viver. Mais uma página em branco, né? Olhar para o céu, esse céu azul, essa chuva que está caindo. Admirar isso tudo que nos cerca e agradecer. Não é só mais um dia. Por maior problemática que estejamos envolvidos, ainda assim, não é só mais um dia. É mais uma oportunidade. É mais um momento de reverenciarmos essa natureza. Esse artista que nos proporcionou tudo isso. Então, a gente precisa, seja qual for o momento que estejamos passando, Pai, obrigada. Obrigada por mais esse dia que está se iniciando. Obrigada, Pai, pelo dom de poder ver, de poder sentir, de poder me locomover. E ainda se tivermos privados de qualquer dom desses, mas vão existir sempre outros sentimentos que precisamos agradecer. Obrigada por perceber. Obrigada pelo tato que Tu me dás. A gente precisa agradecer sempre. Então, não é só mais um dia. Não é um dia qualquer. Como o Nivaldo falou, é mais um dia que a gente pode escrever uma nova história. Sabe aquele erro que nós detectamos, que falamos, que fizemos, que sentimos ontem? É mais um dia que eu posso, que eu tenho a oportunidade de corrigir. Exatamente. Sim. Então, não é um dia qualquer. É um privilégio viver esse dia. Esse dia, né, que a gente chama de presente. Porque o passado não podemos fazer nada, porque ele já passou, o futuro ainda virá. Então, esse dia de hoje é esse grande presente que Deus nos dá, para que a gente possa escrever, reiniciar, em alguns casos, essa nossa história. E a gente precisa ficar atento, porque esse dia, daqui a pouco ele é passado. E não vamos deixar passar
passar em branco. É verdade, Célia. Então fica essa reflexão para todos nós. O dia de hoje é um privilégio. Então, retornando ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na lei de liberdade. Na lei de liberdade, só recordando, né, nós falamos sobre a liberdade do pensamento, a liberdade de consciência. E agora nós estamos falando sobre fatalidade. E fatalidade nós vimos, né, Célia, acho que no nosso estudo anterior, na semana passada, que fatalidade é aquele destino que não se pode evitar. É porque, ao nosso ver, né, tudo que é contra os nossos, as programações que nós fazemos, tudo que é contra, nós podemos sim colocar na conta da fatalidade. E a primeira, hoje nós vamos iniciar na 852. Mas para que a gente possa contextualizar, a 851 é muito importante que a gente relembre e fale um pouco sobre ela. Porque na 851, Kardec pergunta se haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra. Qual é o sentido? É aquilo que acontece que a gente não consegue mudar. Isto é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados anteriormente, antecipadamente. E neste caso, o que se vem a ser o livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio que nós estudamos, né, ele não teria sentido, porque de acordo com a fatalidade, pouca coisa ou nada poderia fazer sobre o que acontece na minha vida. Na pergunta de Kardec, no meu livro, sim, ele pergunta, todos os acontecimentos são pré-determinados? Ou seja, estão decididos todos os acontecimentos das nossas vidas. Eles já estão pré-determinados, ou seja, eles estão programados para acontecer. Daquela forma? É por isso que Kardec pergunta, neste caso, se estão, o que venceu o nosso livre-arbítrio. E aí a gente precisa retornar, Célia, lá no plano espiritual. Quando nós ainda estávamos pensando, programando o nosso reencarno, a nossa volta à reencarnação, em que nós sabemos que a grande maioria de nós tivemos a oportunidade de participar, né, dessas escolhas. Do que nós hoje poderíamos, nessa segunda etapa, já encarnados, chamar de fatalidade. Mas essa fatalidade que hoje a gente pode determinar, ela foi escolhida por nós quando estávamos na condição de espírito. Então são duas etapas, são dois momentos. Um momento em que nós nos encontramos no mundo dos espíritos, programando, preparando o nosso reencarne, em que a gente tem a consciência do que nós precisamos realinhar. E aí essa consciência, é bom esclarecer, Nivaldo, que é uma consciência clara. É uma consciência isenta de qualquer interesse pessoal. É aquela constatação de que eu fiz, eu tenho que reparar. E como que vai ser a melhor forma de reparar, essa falha que eu tive, esse deslize, né? E essa melhor forma de reparar não são os nossos amigos, os espíritos encarregados que nos auxiliam nessa programação. É exigência nossa, é a nossa consciência que nos diz. É sugestão deles, né, Célia? Com a nossa autorização. E aí a gente já percebe que lá a gente já está fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Tanto para escolha quanto para negação. Não, eu não me acho capaz ainda
de me submeter a essa provação quando encarnado. Ainda é muito pesado para mim. O espírito pode refugar dessa provação. Assim como, Nivaldo, o contrário também acontece. O contrário também acontece. Porque a gente quer resolver. E, não, eu quero isso. Eu me disponho a reparar desta maneira. E muitas das vezes ele nos vira, não, é muito forte. Você não vai conseguir. Vamos amenizar. Então, Célia, esse livre-arbítrio a gente já começa a praticar lá no plano espiritual. Só que, evidentemente, mergulhado na carne, com o véu do esquecimento, nós aí, muitas das vezes, achamos que, poxa, caramba, eu joguei pedra na cruz? Por que eu estou passando por tantas dificuldades? Muitos, Nivaldo, muitos que podem estar nos ouvindo agora e vem passando há algum tempo por momentos muito difíceis, não, o que eles estão falando é um absurdo. Eu não escolhi isso para mim, mas então, tenhamos o que a gente possa chamar hoje de fatalidade foi simplesmente uma escolha que nós fizemos quando da elaboração do nosso programa reencarnatório. É muito importante esse entendimento, Célia, para que a gente, muitas das vezes, entenda que nós não temos que nos reclamar da vida. A gente nos policiar com relação a essa situação do reclame, né? Bom, mas a questão 852, Kardec, então, dando continuidade, ele pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade que independe da sua maneira de agir. A desgraça não estaria no destino delas? Sabe aquelas pessoas, Célia, que elas dizem, pô, mas não é possível, eu tento de tudo e toda vez me acontece a mesma coisa. O Nivaldo, eu acho que eu estou sendo perseguido por isso. Nivaldo, nós tínhamos uma companheira no estudo presencial antes lá da pandemia, que ela se encaixa perfeitamente nessa questão 852. Porque ela, durante o nosso estudo, ela falava assim, mas eu faço tudo direitinho. Eu cumpro com os meus deveres, eu sou solidária, eu sou fraterna. E tudo dá errado. Pago. O que você está dizendo hoje é o questionamento de muita gente. Sério, mas eu estou te falando isso porque é real, não é historinha. E a gente, Célia, vai encontrar essas reclamações em todos os níveis, de todas as formas. Sabe? São pessoas que, como você disse aí, essa companheira, que faz tudo certo. Tudo certo. Não é possível. Eu faço tudo certo, eu sempre fiz tudo certo na minha vida, mas por que isso não acontece? E aí a pergunta tradicional, por quê? Por quê? Não, isso é castigo de Deus, não é possível. Ele esqueceu de mim, ele não gosta de mim. E aí, por isso é que nós quisemos relembrar a primeira questão, a primeira pergunta que Kardec faz com relação a essa fatalidade, e nós chamarmos a atenção que essa fatalidade, esses acontecimentos, são frutos de nossas escolhas ainda no plano espiritual. Fomos nós que escolhemos. E aí, o que nós falávamos para essa companheira é que essa não era a primeira existência dela. Perfeitamente. Que hoje ela se comportava desta maneira, certinha, como ela dizia, certinha, cumpridora de todas as seus deveres, porque a gente cumpre e exige nossos direitos, mas como ela dizia, cumpridora dos seus deveres. E aí nós falávamos para ela, nessa encarnação,
E lá atrás? Célia, lei do plantio e da colheita. Da colheita. Lei da ação e reação. É lei divina. Então, é lei divina. Então, nessa questão, há pessoas que parecem, olha como Kardec parece, perseguidas por uma fatalidade. Tudo que faz dá errado. A desgraça estaria no destino delas. Vamos ver a resposta dos espíritos. E eles dizem assim, ó, talvez sejam provas que devam suportar. São provas que ela precisa suportar. E que elas escolheram. Mas ainda, uma vez, lançais a conta do destino. Que nós colocamos, né? Isso. Conta do destino. O que, em geral, é apenas consequência de vossa própria falta. Pois é. Em meio aos males que te afligem, tenta manter tua consciência pura e já obterás metade da consolação. Então, se nós, diante de todas as dificuldades que nos achamos que estamos passando injustamente, que a gente se mantenha resignado, que a gente se mantenha consciente, com a consciência pura, resignada de que essa consolação vai chegar. E nós já estaremos dando esse grande passo para a nossa próxima colheita. Porque virá, com certeza. Virá. Então, nada é em vão, nada. A importância da gente entender isso, Célia, é muito grande. Porque todos, e como nós estamos num planeta de prova e expiação, todos nós passamos por dificuldades. Todos. Não há aquele que esteja vivenciando uma encarnação de prazer absoluto, de felicidade. Não tem. Alguns com problemas familiares, como a gente sempre diz aqui, Célia, problemas financeiros, problemas de doença e outros tais. Mas é importante que todos eles são consequências das nossas escolhas passadas, da nossa programação reencarnatória. E vamos lembrar de Maria para Chico? Sim. Tudo passa. Chico, né? Esse espírito que a gente conhece, teve uma angina dilacerante, um problema no cego praticamente de um olho, uma dor incrível. E não foi poupado, não. Ele não foi poupado, né? Porque a gente poderia imaginar, olha, não, o Chico veio com essa missão de escrever, vamos dar uma saúde perfeita para ele, forte, para que ele possa... Não. Dentro dessa programação, ele veio com problema de angina, ele veio com problema de próstata, ele veio com problema ocular, né? E que uma das vezes a gente acha cômico, né? Que ele, o olho sangrando, e estava na hora de ele começar a psicografia e Emmanuel ir lá dizer, escuta, como é que é? Estamos te aguardando lá para psicografar. E o Chico vira para ele e disse, poxa, mas você não está vendo? Meu olho está aqui sangrando, está doendo. Ele falou, mas você tem 2? Nós só queremos um. E também era só com a mão. Né? Então, por que isso? Eles são perversos? Mal? Não. Porque era uma necessidade que ele precisava vencer na vida dele. Era também essa necessidade que ele precisava vencer. E eles sabiam que tudo isso era passageiro, temporário. Tanto que nessas histórias de Chico, o Arigó ofereceu tratar a cura do olho, né? Ele recusou. Ele não quis. Porque se ele veio com essa dificuldade, ele entendia que ele precisava experimentar. E passar bem. É a resignação total. Tem uma nota de Kardec aqui, Célia, e diz assim, sobre essa questão. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, conforme nosso caráter e nossa posição social. Não é verdade? Não é?
Nosso caráter e nossa posição social. Ou a gente vai vencer ou nós vamos fracassar nas nossas missões que nós escolhemos no plano espiritual. É muito importante essa conscientização nossa. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que a nossa própria falta. Também não é isso que nós fazemos? Nós não queremos admitir as nossas fraquezas. Queremos colocar a culpa no destino, na fatalidade, nos outros. Depois dessa questão da 852, então tudo estava lá determinado. Tudo estava determinado. Então nós não assim. podemos, Célia, hoje reclamar daquele filho difícil que nós temos que cuidar, daquele marido difícil que nós temos que cuidar, ou daquela esposa, ou daquele irmão, daquele vizinho, do patrão, das doenças que nós temos que trazer e dar conta delas e curar. Nós não podemos reclamar de nada mais. Isso é o que o que faz parte desse subtítulo, fatalidade. Agora, nós precisamos também separar o que são causados pelas nossas próprias faltas. Tem situações que nós somos os responsáveis por ela, quer dizer, nós somos responsáveis por todas as situações. Ou porque fizemos lá atrás, mas nós precisamos entender que agora, nessa nossa existência, nós cometemos faltas graves e que elas têm consequências ainda agora. A gente tem lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? O item que fala causas atuais das aflições. Porque muitas das vezes a gente vem com uma programação que foi feita com a nossa autorização, com a nossa quiescência no plano espiritual, com o nosso usando o nosso livre-arbítrio. E nós nascemos, então, com essa programação. Chegando aqui, a gente agrava. Nós agravamos. Então, são as causas que você está dizendo, as causas atuais. Além daquelas que nós já vínhamos programados, a gente aqui dificulta mais ainda essa nossa caminhada. Nós viemos com um peso para carregar e aqui a gente aumenta. Mas a gente também pode. A gente só aumenta? Não, a gente pode também aliviar. Mas é que aumentar é mais cômodo, tá? A gente está mais predisposto. E a gente fala que o Evangelho é todo, essa doutrina, né, a codificação, ela é toda amarrada. E quando a gente fala dessas escolhas, a gente lembra de quê, Célia? Da porta larga e da porta estreita que Jesus falou para nós. Essa porta estreita é essa porta da resignação, é a porta da gente do entendimento, do sacrifício, do plantio para que a gente possa colher melhor na próxima. É a porta onde a gente vai dobrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Mas a porta larga nos traz tanta facilidade. Né? A porta larga é a porta da festa, é a porta do prazer. E quem quer essa dificuldade? Nós queremos ser feliz, andar tranquilamente. Não importa que preço. Então, a que preço, né? Queremos como diz, né, a nossa... que foi uma estrutura para nós do livro do Evangelho, nós queremos dinheiro no bolso e festa, né? É isso que a gente quer. Aquela dificuldade, a gente não estamos preparados para isso, alguns de nós. Mas Kardec continua ainda, Célia. Se algumas vezes a influência dos espíritos contribui para isso, podemos sempre nos livrar dessa influência repelindo as ideias que eles nos sugerem quanto são mais. Isso aqui é só dar um exemplo, né, Célia?
nós, de acordo com as nossas necessidades de provações, de expiações, podemos determinar nascer num ambiente do crime. Mas isso não quer dizer que a gente vá participar desse crime. Nós podemos fazer essa nossa escolha como provação, mas com o nosso livre-arbítrio, eu vou me manter isento dessa criminalidade. É isso que eles estão dizendo. Então nós podemos até ter influência do mal, mas nós temos que fazer uso do nosso livre-arbítrio, da nossa determinação, da nossa certeza de saber qual é o caminho, qual é a trilha, qual é o caminho que eu preciso seguir. Essa influência dos espíritos, nós estamos mergulhados num oceano. Vamos nos imaginar peixinhos. Nós somos esses peixes. Mas dentro desse oceano tem um mundo invisível. Então nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda. Nós temos uma série de irmãos invisíveis que nos ajudam nessa jornada. Mas no mundo invisível também tem irmãos que não querem a nossa evolução, que são nossos inimigos do passado, que estão a fim de brincar conosco, que se comprazem em nos fazer escorregar, bota uma casca de banana para que a gente se esborrache. Então, essas influências que nós vamos repelir quando forem mais, e como nós vamos repelir? Com a nossa oração, com o nosso sentimento, com o nosso comportamento, com os nossos atos. Então, as influências a gente recebe dos dois lados. A quem a gente vai dar ouvido só vai depender de cada um de nós. E mais uma vez aí nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu escolho. Podemos escolher o que a gente quiser. Aqui ou eu escolho aqui. Essa porta é larga e me dá prazer. Essa aqui é muito estreita, vai me dar um trabalho do cão para passar por ela. Mas infelizmente ou felizmente é essa daqui que eu tenho que passar. Então podemos cumprir aquela nossa programação feita lá no mundo espiritual, ou podemos, aqui embaixo, de acordo com o nosso livre-arbítrio, abandonar e fazer uma história diferente. E nos agravarmos, como está lá no Evangelho. Ou nos elevarmos. Agravar, a gente vem, né, como nós costumamos dizer, a gente vem lá com um carnê para ir pagando, né, das nossas dívidas do passado. Nós podemos liquidar ou pagar uma grande parte desse carnê, ou então não pagarmos nenhum dele e ainda voltar com outro maior ainda. Né? Ou seja, tendo as nossas dificuldades aumentadas. Ou seja, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui num grande parque de diversão. Não estamos. E muita gente se questiona sobre isso, né? Pô, mas não é possível, eu só trabalho, faço, não tenho prazer nenhum na vida. Mas é o que você falou, aqui ninguém está a passeio, não. Nós estamos aqui para aprender. Aqui a Terra é uma grande escola. Agora, esse trabalho... É um hospital. Todos somos doentes e estamos aqui para nos curar e aprender. Esse trabalho... A gente precisa separar o trabalho na matéria e o nosso trabalho interior. Esse trabalho interior, ele é incessante. Ele é constante. O que a gente chama, né, que andou muito na moda um determinado tempo, era a reforma íntima. Reforma íntima. A reforma íntima
Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei que era uma fórmula, né? Mas a reforma íntima é essa mudança de comportamento que a gente se proporciona através do conhecimento. Não tem outro segredo. E a gente lembra Jesus. Porque a gente fala que existe, né, curso de reforma íntima. Curso de reforma íntima. Como assim? Né? O curso de reforma íntima é você aprender que você precisa mudar as tuas atitudes, a tua maneira de pensar, de olhar, de ver a vida, de acordo com os entendimentos da vida, do mundo espiritual. Não tem outra solução, não tem outra forma de você fazer essa mudança, não. Bom, vamos lá na questão 853. Algumas pessoas, Kardec pergunta, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Há nisso fatalidade? Então, ela escapa de um perigo aqui, mas ela sucumbe ali. Ela sucumbe, não. Ela cai nesse perigo mortal que se sucede àquele que ela acabou de escapar. Há nisso, Kardec está perguntando, há nisso fatalidade? E eles nos respondem, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, ele não pode furtar-vos. Ou seja, aquele momento chegou. Eu lembro da queda de um avião. Eu não sei se foi esse que desapareceu, não sei. Mas a queda de um avião onde todos desencarnaram. Mas um não se atrasou, não embarcou. Viajou de carro, chegou no destino dele, foi atropelado e sucumbiu. Então é exatamente isso, quando chega aquele momento. E vamos lembrar aqui, a espiritualidade nos diz que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Esse é fatal. Isso é importante, a gente também vai ter outras questões para abordar esse assunto, porque, Célia, muitas das vezes nós encontramos companheiros que se culpam, se responsabilizam pela morte, pelo desencarne de... Vamos lembrar, parentes, né? Nivaldo, o filme... Qual foi o filme espírita? Não foi o filme de André Luiz? Da babá que deixa a criança... Mães de Chico. Mães de Chico. Mães de Chico. Que deixa a criança cair. A babá deixa a criança cair no colo, essa criança morre. E aí a mãe culpa. A mãe culpa a babá. A babá. E aí Chico diz, ela vai consultar Chico, e Chico diz que se caísse da mão dela, do colo dela, como ela estaria se sentindo? Ou seja, né, Célia, aquele desencarne estava programado, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E foi no colo da babá. Poderia ter sido no colo da babá, no colo de alguém, mas ele precisava desencarnar daquela forma, com aquela idade, daquele jeito. Nós já estamos, e a gente vai culpar, né, Célia? Sim. Não, fala. A gente vai culpar, como a mãe culpava a babá. A gente sempre vai culpar alguém. Quantas vezes nós vamos culpar os nossos parentes, o médico que não achamos que não foi isso. Demorou a chegar, foi negligente, deveríamos ter feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse socorrido há mais tempo. Mas, como eles nos dizem aqui, estava marcado para chegado o momento. Chegou o momento.
De uma forma ou de outra. Chegou o momento. Vai acontecer o desencarne. Sério, essa questão tem a letra A. Nós vamos retornar na próxima semana, porque já estamos inspirando o nosso tempo de hoje. Vamos voltar ao início, né? Para que a gente possa, então... 853. Na próxima semana nós vamos retornar a ela. Então, vamos, por hoje, ficar por aqui, desejando a todos vocês uma excelente semana de muita paz, muito amor, compreensão, entendimento. Aproveitem para rever essa questão que nós vamos estudar na próxima semana e vamos colocar em prática todos esses nossos aprendizados aqui. Porque isso aqui é que vai fazer a grande diferença no entendimento do percurso, no trajeto de nossas vidas. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.